você fazer isso. Se você não está com a Bíblia, senta perto de alguém que tem aí a Bíblia ao seu lado. Diz assim, olha, Lucas capítulo 15, versículo 11, diz, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Versículo 12 diz, o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. No versículo 13, diz assim, não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para a terra distante, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Vamos parar por aqui. Então, eu quero trazer uma ministração para você, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se eu puder dar um tema a essa mensagem, esse tema é de volta para casa. Diga assim comigo, de volta para casa. Mais uma vez, diga de volta para casa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar e passar algum tempo distante de casa, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer isso, não é um sentimento bom quando você chega, mas é um sentimento que não é tão bom enquanto você está distante. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de estar em um lugar confortável, de estar hospedado, né, em um lugar onde você está sendo bem tratado, mas de alguma forma, de algum momento, você diz, rapaz, eu gostaria mesmo de estar em casa. Eu gostaria de estar mesmo na minha cama, né, com o meu travesseiro. Eu gostaria de estar mesmo no meu ambiente. Porque a casa, irmãos, fala sobre você, fala sobre pertencimento, né? Não existe lugar melhor para estarmos do que o nosso lar, né, do que a nossa casa. Se você não se sente bem na sua casa, é porque existe algum problema. Porque o melhor lugar, ou o lugar mais seguro, geograficamente falando, que poderíamos estar, deveria ser o nosso lar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, eu penso que assim como fisicamente, né, ou geograficamente, nós percebemos isso espiritualmente também. Então, a gente precisa entender que não existe lugar melhor do que, de fato, estar na casa do Senhor. E quando eu falo sobre casa, preste bem atenção, eu estou falando sobre o seu lugar de origem. Quando eu falo sobre casa, eu estou falando sobre o lugar de pertencimento. Quando eu falo sobre casa, eu estou falando sobre o lugar do seu propósito. Quando eu falo sobre casa, eu estou falando sobre o lugar da sua aliança, da sua proteção, o seu porto seguro. O lugar onde você pode receber tudo aquilo que você precisa. É o lugar onde você, de fato, mesmo triste, você recebe alegria. Mesmo em algum momento cansado, você recebe refrigério. A paz que excede todo entendimento habita lá. E você recebe tudo que você precisa. Eu estou falando de você estar com Deus. Eu estou falando de você estar com o Senhor. É o melhor lugar que você pode estar. Você está aqui comigo? Graças a Deus. Perceba, quando nós olhamos esse texto, nós estamos falando sobre a parábola do filho pródigo. E embora seja uma parábola, mas Jesus estava aqui trazendo ensinamento espiritual com conselhos práticos aqui, com uma história mostrando que de fato não vale a pena estar afastado da casa do seu pai, não vale a pena estar afastado do Senhor. Perceba que nós lemos em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 13, mas no versículo 17 e 18, e eu não vou ler todo o texto de uma vez, porque ele é grande e tomaria maior tempo, então eu vou lendo ele de forma fracionada, porque à medida que eu leio, eu também explico e você entende. Diz assim, em Lucas capítulo 15, versículo 17 e 18, diz, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Perceba, quando nós lemos esse texto, a ideia aqui é de fato voltar para casa. E como eu falei, não é um voltar geográfico, não é um voltar de forma religiosa, mas é voltar para esse lugar, preste bem atenção, espiritual. O lugar onde a nossa identidade é conhecida, é revelada, onde nós achamos a nossa filiação eterna, onde desfrutamos da graça, da restauração e do propósito. Uma coisa que nós observamos nessa passagem, e nessa parábola do filho pródigo, é que de fato o Senhor traz algumas lições para nós.
E a primeira lição é que Deus sempre chama seus filhos de volta antes que a perda seja definitiva. Eu vou repetir. Deus sempre chama seus filhos de volta antes que a perda seja definitiva. Está aqui comigo ou não? Porque, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que todos que se perdem, só se perdem porque primeiramente se distanciam. Sempre a distância ou distanciamento vai preceder a uma perda. Quando nós olhamos a passagem aqui, ou a parábola do filho pródigo, nós vamos ver que ele estava a ponto de se perder. Perder o caminho de casa, perder o rumo. Mas isso só pode acontecer porque ele se distanciou daquilo que era seguro, daquilo que fazia parte da sua vida, da sua essência, do seu convívio. Quando nós lemos essa história, nós vamos perceber que, de fato, o filho pródigo, ele desejou a sua herança de maneira antecipada. O pai não tinha nem morrido, nem falecido, mas ele já queria aquilo que ele tinha por direito, para ele gastar da maneira como ele quisesse, para que ele pudesse tomar conta da sua própria vida, para que agora ele pudesse decidir o seu destino. E sabe, em nenhum momento da Bíblia você vai ver o pai impedindo que isso pudesse acontecer. Eu penso que é exatamente isso que o Senhor retrata conosco. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz com que façamos da nossa vida o que queremos e bem entendemos. Agora, não significa dizer que aquilo que estamos fazendo seja certo. O que significa dizer é que Deus nos ama tanto que Deus não quer você como um robô. Deus não quer você e eu sem o poder de escolha, sem o poder de decidir se queremos servi-lo ou não. Eu penso que isso é talvez o maior nível de amor sendo revelado para nós, onde Ele está dizendo, olha, se você quiser me servir, você vai me servir porque você quer. Aleluia, você está aqui ou não? Sabe, essa foi uma decisão do filho pródigo, sair da casa do pai, viver tudo aquilo que o mundo, viver tudo aquilo que a vida poderia te oferecer. E sabe, como eu falei, todos que se perdem primeiro se distanciam. Quando nós lemos aqui, em Lucas capítulo 15, preste bem atenção, versículo 12 e 13, ainda sobre o texto, diz assim, o mais novo reivindicou ao seu pai, dai-me parte na herança que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou por muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo em terras distantes. Perceba, partindo em terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens de forma irresponsável. Sabe que quando nós lemos esse texto, nós vamos nos deparar em uma parte do texto, que esse filho ele vai gastar tudo que ele tinha dessa maneira irresponsável, e ele vai parar em uma situação onde ele foi obrigado, para poder se alimentar e sobreviver, a trabalhar em uma pocilga, a trabalhar em um chiqueiro. Mas quantos sabem que, preste bem atenção, quando o filho estava lá, pródigo, perdeu tudo que tinha, quando tinha tudo, porque estava distante do Senhor, do seu pai, da sua casa. Perceba, ele não se perdeu quando ele chegou no chiqueiro, na pocilga. Ele se perdeu quando ele saiu de casa. Sabe, existe uma responsabilidade sobre nós de permanecermos onde Deus nos plantou. De permanecer onde Deus quer que estejamos. Esse é o lugar de segurança. Está comigo ou não? Às vezes as pessoas, elas estão lidando com coisas na vida que elas nunca passaram. Lidando com coisas na vida que elas nunca pensaram que estariam enfrentando. E às vezes as pessoas estão nesse lugar geográfico tão ruim comparado com uma pocilga. E simplesmente ela diz, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Como é que esse lugar me distanciou da casa do meu pai? Mas na realidade, preste bem atenção, não foi esse lugar, a pocilga, que distanciou. Foi justamente quando ele saiu daquele lugar. Sabe, meu irmão, eu vou lhe dizer, um pouco com Deus é muito, mas o muito sem Ele é nada. Está comigo ou não? Você pode ter toda a herança necessária, você pode ter todo o dinheiro necessário, você pode ter todo o recurso, mas se Deus não estiver envolvido com isso, isso só será um problema na sua vida. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que antes de qualquer queda, antes de qualquer decepção,
Antes de qualquer frustração, principalmente moral, existe um afastamento espiritual. Sabe, o contrário é verdadeiro. Quando você deixa de estar afastado, mas para viver uma vida espiritual, dificilmente você cairá. Talvez a tentação possa até bater na sua porta, talvez as circunstâncias possam até se levantar, mas é como a Bíblia diz, preste bem atenção, for maior a tentação, será maior o livramento do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia. Então, perceba isso, antes de qualquer queda, possivelmente vai existir um afastamento espiritual. A grande questão é que às vezes muitos estão até indo para a igreja, preste bem atenção, mas o seu coração não está ali. Eles estão na igreja, mas o seu coração está fora da casa do Pai. Eles estão na igreja, mas de fato a sua vontade, a sua disposição não está ali. Estão até presentes fisicamente, mas eles não estão presentes espiritualmente. Sabe, eu gosto de citar isso em Atos capítulo 7, versículo 39, a Bíblia diz assim, olha, todavia nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, antes o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito. Perceba uma coisa bem interessante, é que esse texto aqui fala sobre um homem chamado Estevão. E Estevão, antes de ser morto, apedrejado, Estevão, ele traz um discurso, uma pregação poderosa, cheia do Espírito Santo. E nesse discurso, Estevão, ele chega a dizer uma coisa bem interessante. Ele diz, olha, lá no passado, os nossos antepassados, eles se recusaram a obedecer a Moisés. Antes o rejeitaram, mas seus corações retrocederam ao Egito. Ele estava dizendo, olha, eles saíram do Egito, mas os seus corações sempre estiveram lá. Eles estavam no deserto, mas nunca estiveram lá. E muitas vezes nós estamos assim, em relação à igreja, em relação às coisas de Deus. Muitas vezes nós estamos presentes fisicamente, mas distantes espiritualmente. Muitas vezes até a gente vem para o culto, mas o nosso coração não está aqui. E nessa noite eu quero te chamar a você estar presente no presente. Nessa noite eu quero te chamar e te convidar a você desfrutar daquilo que Deus está proporcionando para você. Irmãos, quantos sabem que nós não estamos aqui por acaso? Nós não estamos aqui por coincidência, nem chegamos aqui só por um mero convite. O convite, irmãos, foi parte do processo, foi parte do todo, mas o todo envolveu o propósito de Deus para que chegássemos aqui. Você está aqui comigo ou não? Perceba, a Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas Deus tem a resposta. Quantas vezes nós já pensamos em ir a lugares que acabamos não indo? Muitas vezes, nós nunca pensávamos em ir a tais lugares e acabamos indo. Eu mesmo terminei o ano de 2025 parando e dizendo, meu Deus do céu, fiz coisas no ano de 2025 que eu nunca planejei fazer. Talvez deixei coisas no ano de 2025 de fazer que eu tinha planejado. E é isso que a Bíblia muitas vezes está dizendo, e eu não quero aqui excluir a sua autorresponsabilidade. Mas o que eu quero lhe dizer é que muitas vezes nós fazemos planos e Deus tem a resposta. Talvez você até pensou assim, rapaz, eu vou naquele culto, vou ouvir a palavra, recebi o convite, é o primeiro domingo do ano, eu vou lá. Mas sabe, irmãos, quanto de vocês não param para imaginar, ou pode parar para imaginar, e pensar que isso já estava na pauta divina? No checklist dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim, olha, procurai a Yahvé, enquanto é possível encontrá-lo, invocai enquanto está próximo, abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Uau! Meu irmão, não sei se esse texto fala com você, mas fala muito comigo, porque
Na primeira parte do texto, preste bem atenção, no versículo 6, ele disse: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. E às vezes a gente pode pensar e dizer assim: rapaz, será que eu devo encontrar o Senhor porque talvez o Senhor esteja se escondendo? Talvez eu devo procurar o Senhor porque vai que eu realmente não possa encontrá-lo. Sabe, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: se tem uma forma que você não vai poder mais encontrar o Senhor, é na morte. Nós estamos iniciando o ano, né? Falando sobre metas, objetivos, falando sobre sonhos. E agora vem o pastor Paulo trazendo essa palavra morte. Meu Deus, parece que joga um balde de água fria. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Você não procura a Deus, preste bem atenção, quando você morre. Você procura a Deus enquanto você está vivo. É quando você está vivo que você procura e Ele pode ser encontrado. Então, se tem um momento de encontrar Deus, é agora. Se tem um momento de encontrar Deus, é hoje. Aleluia. Amém, irmãos. E eu penso que nós estamos aqui reunidos para justamente encontrar aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Ô, meu irmão, 2026 será um ano maravilhoso, se Deus estiver conosco. Aleluia. Aleluia. Sabe, o mundo aí fora promete muita coisa, mas entrega muito pouco. O mundo aí fora, preste bem atenção, talvez para aquele jovem, né, o filho pródigo, prometeu liberdade. Com dinheiro, eu posso fazer tudo. Eu posso ter muitos acessos. Mas eu vou lhe dizer, enquanto o mundo promete liberdade, entrega escravidão. E às vezes as pessoas, elas estão escravas. Escrava de vícios, escrava das suas emoções, escrava nos seus sentimentos, escrava de muitas coisas sem perceber que estão sendo escravos. O mundo entrega coisas terríveis para cada um que decide pertencê-lo. Perceba, em Lucas capítulo 15, versículo 14 e 16, a Bíblia diz assim, coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Versículo 16 diz assim, ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. É isso que o mundo tem para oferecer, nada. O que é que o mundo tem para oferecer? Ilusão. Amém. Amém, irmãos? Perceba, quando eu leio esse texto, eu começo a perceber que o filho, ele teve dinheiro, ele teve liberdade, ele teve suas escolhas. Mas como foi o fim desse filho pródigo? Perceba, mesmo tendo dinheiro, ele teve fome. Mesmo tendo liberdade, ele ficou sozinho. Mesmo tendo as suas escolhas, terminou cuidando de porcos. Sabe, ele não saiu de casa para estar nessa situação. Ele saiu de casa, irmãos, com essa percepção de que ele iria ter uma vida melhor do que ele estava tendo. E quantas vezes as pessoas não pensam dessa forma? Não, mas aí, no mundo, eu posso ter uma vida que realmente eu desejo. É só eu ter muitas posses, é só eu ter dinheiro, é só eu ter influência, é só eu ter fama, é só eu ter contato, é só eu ter um network. Mas eu vou lhe dizer, talvez isso tenha passado também por esse jovem, na cabeça desse jovem, mas não terminou da forma que ele previa. Ele terminou cuidando de porcos. Sabe, uma coisa eu quero lhe dizer, Deus não te chamou para cuidar de porcos. Deus te chamou para você reinar em vida. Deus te chamou para você ter uma vida abundante. Deus te chamou, irmãos, para você viver em novidade de vida. Amanhã sendo melhor do que hoje. E hoje sendo melhor do que ontem. Deus te chamou para 2026 ser melhor do que 2025. Aleluia. Eu não sei se você tem um registro. Eu não sei se você tem uma foto, uma filmagem sobre janeiro de 2025. Mas eu quero declarar hoje, no dia 4 de janeiro, que se você pegar a foto desse mês, vai ser uma foto muito melhor do que a do ano anterior. Aleluia. 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 Deus é bom, amém, irmãos?
Agora perceba, quando nós nos afastamos de Deus, ou nós não estamos na vontade de Deus, pode tudo começar bem, mas a questão não é como começa, é como termina. Começa bem, mas termina mal. Por isso ele disse, o texto que nós lemos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Perceba, Deus não fecha a porta quando há arrependimento. Diga assim comigo, Deus não fecha a porta quando há arrependimento. Sabe, irmãos, quando eu olho aqui a palavra de Deus e continuo lendo esse texto, a Bíblia diz no versículo 17 de Lucas capítulo 15, essa expressão, diz assim, e caindo em si. Perceba, e caindo em si. Eu não sei se você já se deparou com essa expressão, já meditou sobre ela, mas a Bíblia diz que ele, e caindo em si. Talvez foi aquela virada de chave. Talvez foi aquele momento que ele teve a revelação de que tudo aquilo que ele estava vivendo foi consequência das suas decisões, foi consequência das suas atitudes. Foi naquele momento que ele parou e começou a refletir mais sobre a vida. Talvez foi aquele momento onde Deus começou a ministrar o seu coração. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, se tem algo que Deus sempre fará por você, é que Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Você pode até deixar Ele, mas Ele nunca deixará você. Aleluia. Um filho pode até sair da casa, mas ele nunca dará deixar de ser pai. Você está comigo? Diz que ele caiu em si. Foi nesse momento que começou a brotar arrependimento. E sabe, irmãos, arrependimento não é emoção. Arrependimento é consciência. Arrependimento é quando a chave vira. Arrependimento é quando você olha e diz assim, não é possível que isso aqui é o que meu pai preparou para mim. Não é possível que isso aqui é o que Deus preparou para mim. Com certeza tem algo muito melhor. É quando você se abre, é quando você se permite ser ministrado pelo Senhor. Então vem essa transformação, essa metanoia, esse arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Embora ambos possam causar uma tristeza profunda, mas um faz você virar chave, mudar a rota. Um revela frutos de mudança. E isso é arrependimento. Sabe, foi o cair em si. Eu penso que essa noite, muitas vezes, vai ser a noite do Senhor estar mostrando para nós. Chegou o tempo de cair em si. Chegou o tempo de você começar a perceber que o lugar onde você está não é o lugar que Deus preparou para você. Existe um lugar muito melhor. Eu ouço no meu espírito o Senhor dizendo uma coisa. Eu ouço no meu espírito o céu dizendo uma coisa. Volte para casa. Saia desse lugar. Porque aí não é o lugar que Deus tem para você. Aleluia. Perceba, quando nós lemos Jeremias capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz algo bem interessante, em Jeremias 3,12. Diz assim, volta, ó infiel Israel, porque eu sou misericordioso. Eu vou ler de novo. Eu abreviei para a gente ganhar tempo. Ele disse, volta, ó infiel Israel, porque eu sou misericordioso. Perceba, o convite de Deus para voltar não vem com acusação. O convite de Deus para voltar vem com misericórdia. Não vem com condenação, vem com compaixão. Amém. Oh, glória a Deus. Agora, para voltar para casa, você precisa, ou eu, como qualquer um, para estar nos caminhos do Senhor, precisamos fazer como esse jovem fez. Esse jovem, ele teve a sua responsabilidade sem ser terceirizada. Ele teve a sua autorresponsabilidade. Perceba, no texto que nós lemos, ele falou, eu saí, eu errei, eu preciso voltar. Sabe, a gente precisa ter essa consciência quando essa chave vira, quando a gente cai em si. Ao ponto de dizer, eu errei, eu preciso voltar. A Bíblia diz lá em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 18, a Bíblia diz em um versículo que quando nós, preste bem atenção, camuflamos as nossas faltas
e nós simplesmente não reconhecemos, confessamos e abandonamos, nós também não alcançamos a misericórdia do Senhor. Sabe, tem uma parte no processo de mudança onde você reconhece que muito do que está acontecendo na sua vida não foi por causa de um sistema, não foi por causa de uma sociedade, mas muito do que está acontecendo na nossa vida foi por causa do fruto das nossas decisões. Perceba, você só está aqui nessa noite sendo abençoado com essa palavra, eu creio. Você crê, irmãos? Porque foi fruto da sua decisão. Oh, glória a Deus. Agora, se você decidiu chegar até aqui, vá até o fim. Afinal de contas, Deus disse que Ele não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Sabe, meu irmão, nós precisamos ser homens e mulheres decididos. E decida fazer 2026 diferente de 2025. Decida propor no coração, esse é o meu ano. Esse é o ano de experimentar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Se Deus estiver nela. Oh, glória a Deus. Aleluia. Perceba, toda volta, ela vai exigir humildade, não justificativa. Em Lucas capítulo 15, versículo 18, capítulo 15, versículo 18 e 19, diz assim, ainda falando sobre a parábola do filho pródigo, diz, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei. Perceba, isso é ele falando consigo mesmo, né? Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Perceba, ele diz, olha, pequei contra os céus e contra ti. Ele não terceiriza a sua culpa nem para o pai, nem para ninguém. Mas ele disse, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu penso que Deus, ele restaura justamente aqueles que assumem a responsabilidade e não culpa os outros. Quando a gente culpa os outros, a gente permanece no mesmo erro que a gente está, que nos levou a esse afastamento do Senhor, que tem nos levado a muitas vezes ter perda. Mas quando nós decidimos, irmãos, nos alinhar com Deus, se cumpre o que está escrito, preste bem atenção em João capítulo 14, versículo 6, quando diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voltar para casa é voltar a estar com Deus, em sua presença, em comunhão com Ele. Ele é o caminho. Às vezes aí no mundo as pessoas dizem, não, mas todo caminho leva a Deus. Você já ouviu isso? Sério mesmo? Eu também já. Mas eu vou lhe dizer, isso não é uma verdade. Isso é uma mentira. Nem todo caminho leva a Deus. Esse caminho que esse jovem escolheu não levou a Deus. Levou a sua perda pelo distanciamento que ele causou da casa do Pai. Às vezes as pessoas estão dessa forma. Não, mas todo caminho leva a Deus. Não, se eu procurar fazer boas obras, então talvez seja o caminho que leve a Deus. Mas quantos sabem que a salvação não vem por obras? A salvação, ela vem por fé. É o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fazer obras é ruim? Não, claro que não. Mas vou lhe dizer, fazer obras não salva. Mas quando você é salvo, nós fazemos boas obras. Você está aqui comigo ou não? Então não é pelo que você faz, é pelo que o Senhor já fez por você através de Jesus na cruz. Então o que é que eu preciso fazer? É só aceitar e receber isso para a sua vida. Simples quanto isso. Aceitar que o sacrifício de Cristo, irmãos, é uma verdade de Deus para as nossas vidas. Não existe outro caminho para nós chegarmos a Deus, senão por Jesus Cristo. Ele disse, Ele é o caminho, não um dos caminhos. Então, se Ele é o caminho, é o caminho. Amém. Aleluia. 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 Perceba, se nós continuarmos, a palavra diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Isso é a revelação que João teve na ilha de Patmos sobre o Senhor. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Perceba, Jesus ele não arromba a porta.
O Espírito Santo, ele não te puxa, ele te guia. O Senhor sempre está à espera de ser convidado, de ser chamado de volta. Quando eu olho para essa passagem, perceba, uma das coisas que mais me chama a atenção e de maior revelação não é a rebeldia do filho. Porque errar, todos nós podemos errar. Mas a questão não é o seu erro. A questão é o que você vai fazer com ele. É como você vai tratar essa situação. Então, a rebeldia do filho, preste bem atenção, não é o que me chama mais atenção, mas é a disposição do pai em estar pronto para recebê-lo, independente do que ele tenha feito. Porque, irmãos, quando eu leio a história, eu não vou ver simplesmente o pai virando as costas, porque o filho errou, porque tomou decisões erradas, porque foi para um lugar que não deveria, porque fez o que não deveria fazer. Não, preste bem atenção, o filho, ele tomou as suas decisões, mas o pai, ele simplesmente esperou em amor. Então, a disposição do pai é o que me chama a atenção. Por quê? Porque o pai nunca saiu do lugar. Uma decisão errada pode nos levar a mudar de geografia, pode nos levar a simplesmente, irmãos, estar em lugares que Deus não nos mandou estar, a nos associarmos com pessoas que Deus nunca pediu para que nos associássemos, a receber informação que Deus nunca quis que recebêssemos, até contato com pessoas que Deus nunca quis que nós tivéssemos. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que o pai simplesmente estava no mesmo lugar. Ele não estava atrás do filho, mas ele estava esperando o filho. Eu penso que essa é a noite de nós entendermos que o nosso Senhor está aqui nos aguardando, está aqui nos esperando, pronto para nos receber de volta. Em Lucas capítulo 15, versículo 20, a Bíblia diz assim: vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou. Quando o seu pai o avistou. Perceba, o pai, ele nunca deixou de ter essa esperança, de ter esse amor contínuo pelo filho, independente do que o filho pudesse ter feito. Agora, o que me chama a atenção, quando eu leio aqui, é no final, em Lucas capítulo 15, versículo 22, que diz assim, ó: entrando, o pai ordenou ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Começaram a celebrar o seu regresso. Ei, quem volta para casa nunca vai encontrar um pai diferente. Vai encontrar o mesmo pai, cheio de amor, cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Você está aqui comigo ou não? Aleluia. Agora, perceba, ele voltou para casa, mas ele não voltou como empregado. Está comigo? Ele voltou como filho. Sabe, quando você volta para o Senhor, quando você se arrepende e você endireita, a sua vida, você não volta na condição em que você está, você volta na condição que você estava antes de você estar agora. Sabe, ele voltou nessa condição de filho. E o mais interessante é que o pai, ele manda trazer a melhor roupa. Sabe, quando nós falamos sobre roupa, estamos falando sobre identidade. Está falando sobre veste. Está falando justamente quem nós somos. O nosso significado de vida. A nossa identidade. Perceba, o afastamento nos leva a ter perda. E às vezes até perda de quem nós somos, da nossa identidade. E às vezes você pergunta para as pessoas: quem é você? E ela diz: eu gostaria de saber. Elas não sabem quem são. Não têm visão do que Deus tem reservado para a vida dela. Elas não sabem quem de fato elas são, o seu propósito, porque elas estão aqui. Mas a primeira coisa que esse pai diz é: troque as suas roupas.
ele precisa voltar a entender quem ele é. Ele não é agora um empregado que cuida de porcos. Ele é o meu filho. E o meu filho precisa mudar as vestes. Fala sobre dignidade. Você está aqui comigo ou não? Sabe que nessa noite o Senhor está pronto para mudar as nossas vestes? Sabe que nessa noite o Senhor está pronto a revelar o seu propósito, a sua identidade? Às vezes você saiu e se afastou do Senhor querendo ser o quem Deus não te chamou para ser. E Deus está dizendo, você vai ser quem eu te chamei, quem eu te formei. Porque esse é o seu lugar, o lugar que Deus tem reservado para você. Mas não fala só sobre a melhor roupa. A Bíblia diz que o pai, quando recebeu o filho, também lhe colocou um anel no dedo. E sabe, um anel, ele significa autoridade. Aquele pai estava dizendo, olha, você voltou para a família. E vai ser restituído para você tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que você se afastou. Inclusive a sua posição na família. Essa posição na família, você vai estar na família, preste bem atenção, e você não vai estar simplesmente como um filho bastardo. Você não vai estar como um filho qualquer. Você vai estar como um filho com o mesmo direito de qualquer um outro. Aqui você tem autoridade. Lá fora você não tinha, mas aqui dentro você tem. Você está aqui comigo ou não? Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Deus não quer só restaurar na nossa identidade, mas na nossa autoridade também. Mas ele não fala só sobre anel, ele fala sobre sandálias. E sandália tem que a ver com a filiação. Tem que a ver com pertencimento, paternidade. Era como se ele estivesse dizendo, olha, você está pronto para usufruir de tudo aquilo que eu tenho para te oferecer. O que eu tenho para usufruir é o que você tem. O que é meu é seu. É como a Bíblia diz, o maior abençoa o menor. Você está aqui comigo ou não? Aleluia. Mas também não é, o grupo de louvor pode vir para cá, por favor. Mas também ele não diz só sandálias. Mas eu gosto dessa parte final, quando ele diz assim, olha, ele diz, também trazei o novilho, gordo e preparai. E aí ele diz algo bem interessante. E ele diz, depois disso ele diz, comamos e façamos uma grande festa. Fala assim comigo, grande festa. Perceba, se ele dissesse, olha, vamos fazer uma festa aqui, está muito bom. Mas ele disse, olha, vamos fazer uma grande festa e nos regozijar e nos alegrar. Porque esse meu filho estava morto, mas agora ele vive. Estava perdido, mas agora ele foi achado. E a gente precisa celebrar isso. Sabe, irmãos, a festa fala sobre uma restauração pública. É um reconhecimento. Agora, público. Agora não era somente o pai, preste bem atenção, sanando qualquer perda, qualquer dívida, qualquer coisa que poderia afastá-lo do filho. Mas agora é o pai simplesmente trazendo a honra necessária para o filho. Mostrando que está fora de casa você se torna vulnerável. Mas estar dentro de casa é um abrigo, é um porto seguro. Mas agora todo mundo vai saber que você aqui é o meu filho. Que você agora aqui tem um direito. A gente vai fazer uma grande festa. Sabe, o mundo diria, se tem alguém que não precisa de festa, é essa pessoa. O mundo é perito e não dá valor naquilo que Deus dá valor. Sabe, porque o mundo olha o exterior. O mundo olha a sua condição social. O mundo olha a sua aparência. O mundo olha o seu sobrenome. Mas Deus, Ele olha o seu coração. E quando você tem um coração quebrantado, um coração arrependido, isso é o suficiente para você encontrar o Senhor. Isso é o suficiente para Deus se alegrar. Isso é o suficiente para Deus te pegar e colocar em público e dizer, este é o meu filho, eu não me envergonho de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você. Deus, Ele não está atrás de perfeição. Deus está atrás de rendição. Deus está atrás de alguém que simplesmente se comprometa a abrir seu coração e dizer, Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu estou aqui para me submeter às tuas vontades. Eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor possa conduzir a minha vida. Porque, irmão, se tem um caminho de paz, se tem um caminho
de alegria é o que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia diz lá em Jeremias: eu aqui sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí alguém diz: mas pastor, você não conhece o meu passado, você não conhece o que eu fiz, ou até mesmo o que eu estou fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, talvez eu não conheça, mas Deus conhece. Porque não importa onde você esteja, Deus está lá. Como foi falado hoje pela manhã, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. E sabe, meu irmão, não adianta, você pode estar nas profundezas do mar, o Senhor está lá. No mais alto da montanha, o Senhor está lá também. Preste bem atenção, arrependimento não muda o seu passado, mas restaura o seu futuro, preserva o seu futuro. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz isso. Diga: meu irmão, Deus tem um futuro maravilhoso para você. Olha para outra pessoa e diga: Deus tem um futuro maravilhoso para você. Aleluia, amém, aleluia. A graça não ignora o pecado, mas cria um novo caminho de restauração reservado para nós. Amém. Nós temos um advogado justo e fiel, chamado Jesus Cristo, que todos aqueles que decidem abandonar o pecado, que todos aqueles que decidem pedir perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Aleluia, aleluia. E nessa noite eu quero dizer para vocês de novo o que eu ouço no meu coração, que os céus estão dizendo: volta para casa, volta para os braços do Pai. Ei, volta para casa. Essa é a noite de o Senhor restaurar coisas, fazer um realinhamento. Eu vou lhe dizer, irmãos, a cada 10.000 quilômetros, ou mais ou menos 6 meses, você tem que fazer a revisão do seu carro. E essa revisão não é porque a peça danificou, é para que a peça não danifique. Não é uma manutenção corretiva, mas uma manutenção preventiva. Mas você sabe quando acontece de ter uma manutenção corretiva, você precisa ir lá também para fazer? Porque não adianta, é justamente esse carro que vai te levar para o destino que você precisa. E sabe que muitas vezes esse culto é como essa revisão. E você pode sondar o seu coração. E se tem alguma coisa no seu coração que precisa alinhar, balancear, esse é o momento de você fazer um alinhamento certo, um balanceamento certo. Por quê? Porque os próximos 6 meses esse carro não vai te deixar na mão. A sua vida não vai parar. Esses próximos 6 meses, irmão, você vai continuar avançando, você vai continuar correndo para aquilo que Deus tem para a sua vida. E esse é o momento, é o pit stop. Esse é o momento de trocar os pneus, olhar as pastilhas de freio, trocar o óleo. Você vai verificar tudo e ver se tudo está ok. E você diz: mas isso aqui eu pensava que é bom. Mas aí vem um mecânico dos céus e diz: pode ficar melhor. Pode ficar melhor. Porque embora você ache bom, mas não é o suficiente para o próximo ano. Não é o suficiente para os próximos 6 meses. E você se permite a fazer isso. Então você se abre para Ele e diz: Senhor, trata em meu coração o que precisa ser feito. E agora Ele trata tudo e você sai desse culto para correr ainda mais 6 meses, para correr ainda mais 1 ano. O mais engraçado é que as pessoas vão olhar para você como se estivesse olhando para o seu carro e dissesse: meu Deus do céu, seu carro é tão bom, parece que não quebra nunca tive oficina. É porque ele não sabe que no domingo como esse, às 19h45 do dia 4 de janeiro, você estava fazendo a revisão certa, alinhando o seu coração, colocando seu coração diante de Deus. Aleluia! Deus está fazendo grandes coisas, irmãos, nessa noite. E Ele só precisa de um sim seu. Ele só precisa de um amém seu. Os céus estão dizendo: volta para casa. Você pode ficar de pé, por gentileza. Levanta suas mãos. Aleluia. Levanta suas mãos, deixa o Senhor ministrar o seu coração.
soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Vejam, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, rendendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por cada ato de misericórdia, de perdão, de compaixão. Obrigado, Senhor, por cada livramento e cuidado, por cada zelo, por cada demonstração de amor e carinho por nós. Obrigado pela salvação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui para viver cada uma das suas promessas. E eu quero falar com você nessa noite que está aqui entre nós. Você, meu irmão e minha irmã, que ouviu essa mensagem, você diz: sabe, pastor, eu sou essa pessoa que eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar do lugar que eu nunca deveria ter saído. Eu preciso tomar essa decisão de qualidade. Sabe, minha irmã e meu irmão, essa é a melhor decisão que você pode tomar, porque é a decisão que afeta o seu destino, a sua vida física e eterna. E eu quero te convidar nessa hora, a você que de repente está perdido, e você diz: eu preciso me encontrar, que você abra seu coração agora e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você veio aqui e foi ministrado pelo Senhor, e brota dentro de você esse desejo e essa vontade, para que você possa dizer: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Você que está aqui, você diz: eu sou essa pessoa, pastor. Levanta uma das suas mãos, dá um sinal para mim. Eu vejo sua mão lá atrás, Deus te abençoe. Ei! Há uma grande festa nos céus e na terra. Quem mais está aqui? Quer dizer, diz: pastor, eu quero isso para minha vida. Levanta as suas mãos bem alto para eu ver. Além dela, você diz: pastor, eu quero isso para minha vida. É a melhor decisão que você pode tomar, meu irmão. Não tem coisa melhor que eu poderia te oferecer ou te dar, senão Jesus Cristo. Esse convite à salvação. Decida fazer 2026 diferente de 2025, como essa jovem. Aleluia. Cadê você? Você diz: pastor, espere por mim, eu estou aqui. Eu também quero tomar essa decisão de qualidade. Eu quero mudar a minha vida por completo. Eu quero começar diferente. Cadê você? Aleluia. Dá um sinal com as suas mãos. Levanta as suas mãos, e com as suas mãos levantadas você está dizendo sim para o Senhor. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, é hoje.
hoje para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porque hoje você tem condição de fazer, e amanhã? E amanhã? Então eu quero dizer a você que nós estamos aqui prontos para orar com você e orar por você. E o que é que você precisa fazer? É só receber. O Senhor quer fazer uma festa pública. O Senhor quer dizer o quanto Ele te ama e o quanto Ele está pronto para abençoar a sua vida, trocar as suas vestes, colocar um anel no seu dedo, colocar sandálias novas, aleluia, e te colocar em um lugar de honra, te tirar do lugar da lama do pecado e te colocar no lugar de honra que Deus tem para você. Então eu quero aqui nessa noite, mais uma vez, te fazer esse convite. Quem aqui, você diz, pastor, eu sou essa pessoa, eu também quero. Levanta uma das suas mãos, dá um sinal para mim. E com uma das suas mãos levantadas, nós vamos orar por você. E a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Tem alguém nessa noite? Mais? Tem alguém? Eu queria que nós fizéssemos algo diferente. Perceba, isso não é uma imposição. Lembre-se, você tem um livre-arbítrio. É uma decisão sua, como foi daquele filho pródigo, tanto de sair quanto de voltar. Mas eu quero te encorajar a você fazer isso. É só isso, só encorajamento. Eu queria que você que está do lado de uma pessoa na sua direita, na sua esquerda, pergunta para ela, diga, meu irmão, você quer voltar para Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Pergunta a essa pessoa aí agora. Fala com ela. E se for o caso, vem com ela aqui. Nós queremos orar por ela. Fala aí com ela. Verifica com ela. Aleluia. Aleluia. Se ela tiver com dúvida, não deixa ela sair com dúvida. A gente sai desse culto de fé, irmãos, tendo a certeza da nossa salvação. Amém. A última vez, tem alguém aqui nessa noite que você diz, eu quero, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus além dela? Tem alguém? Se tiver, tem uma pessoa lá atrás. Uau, vem cá. Uau. Ei, você pode se alegrar, irmãos. Aê, tá bom. Uau. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, Ele é maravilhoso. Se eu não tivesse sido salvo, eu me salvaria. Oh, meu Deus do céu. Cadê você, homem e mulher de Deus? Que você sabe porque sabe que Deus está ministrando seu coração. E você diz, pastor, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Aleluia. Cadê você? Mais uma oportunidade eu estou te dando de você entregar sua vida para Jesus, voltar para os caminhos dele. E nesse processo de volta, o Senhor vai lapidando, mudando, transformando, restaurando tudo que precisa ser restaurado. Tem mais alguém que decide hoje? Aleluia. Tem? Última vez. Tem alguém nessa condição? Aqui está o convite. Ok. Levanta suas mãos, vamos orar por elas. Pai, muito obrigado, Senhor. Elas nasceram para cumprir o teu propósito, Pai. São chamadas pelo Senhor. Como lá está escrito em Isaías, foi o Senhor que chamou e deu Seba e Etiópia por resgate por ti. Como diz a tua palavra, Senhor, ainda que passem pelos rios, não irão se submergir, pelo mar não irão se afogar, pelo fogo não se queimará, porque o Senhor está com elas. E como igreja, nós levantamos as nossas mãos para abençoá-las e para render graças ao Senhor pela decisão de se reconciliar ao Senhor.
nós aqui estamos como uma família. E nós amamos essas irmãs, Pai. Estamos prontos aqui para cooperar com o Senhor, para o avanço delas, como corpo, como igreja. Muito obrigado, Senhor, porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar. E eu creio em nome de Jesus, nessas duas jovens firmes no Senhor, brilhando como a luz da aurora, andando na vereda da tua justiça. Oh, meu Deus, e vivendo de forma plena tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Nós nos alegramos, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor começou a fazer na vida delas hoje e continuará fazendo sempre. Muito obrigado, Senhor. Estamos felizes, estamos alegres por essa decisão que elas tomaram, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês são muito importantes para nós e nós não vamos desistir de vocês jamais, assim como os céus não desistem. Amém? Estamos juntos. Olha lá, ó. Estamos juntos. Estamos juntos. Deus é bom. Acompanha lá. Faz a oração de reconciliação. Aleluia. Vocês foram abençoados. Temos um compromisso. Próximo mês, primeiro domingo, traga mais um. Amém, gente? E Deus fará grandes coisas. Amém. Sinto